Meu Financiamento Solar, uma solução Banco BV. Novo ecossistema Gênix, conta agora com um banco. Portal Solar, o sol é a solução. Oferecem Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Olá, está começando mais um podcast Um Lugar ao Sol. E que bom ter você com a gente novamente, nos acompanhando pelo YouTube ou pela sua plataforma de streaming favorita. E o assunto de hoje tem tudo a ver com ecologia. Nós vamos falar sobre o futuro do planeta e crédito de carbono tem tudo a ver com isso. Acho que todo mundo já ouviu falar nesse tema, mas pouca gente sabe como é que ele funciona na prática, né? Hoje é dia para explicar tudo isso. Quem está conosco é o Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Absolar. Para quem não sabe, o Rodrigo possui doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul, com colaboração internacional no Instituto Fraunhofer ISE da Alemanha e mestrado em energias renováveis no Reino Unido, entre outras qualificações. A gente nunca conta aqui, mas hoje a gente resolveu falar, viu, Rodrigo? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui com você mais uma vez nesse nosso Lugar ao Sol e também recebendo uma convidada especial. Pois é, já vou falar dela. Quem vai compor a nossa roda de conversa hoje é a Luísa Valentim Barros, diretora da CELA, a Clean Energy Latin America, engenheira do CET, Conselho das Nações Unidas para a Transição Energética, e mentora da GWNet, que é a Global Women's Network for the Energy Transition. Luísa é engenheira de produção e mestre em energia. Ela atua há 18 anos nas áreas de energia e sustentabilidade. Nos últimos 10, especializou-se em modelos de negócios renováveis e na construção de estratégias de baixo carbono para o setor privado. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estive aqui no episódio 6, a gente falou de retomada verde, e agora eu estou de volta para a gente falar de crédito de carbono, que é um tema tão atual e tão importante. Ainda mais agora que a gente está há 2 semanas da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Então, estou muito animada. Obrigada. Que bom, muito bom ter você de volta, viu? Para começar, vamos descomplicar esse tema? Eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Em 1997, de forma a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, foi criado o Protocolo de Quioto. Ele entrou em vigor em 2005 e os países signatários se comprometeram a reduzir as suas respectivas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Em 2015, 195 países assinaram o Acordo de Paris, que tem como objetivo não elevar acima de 1,5 graus Celsius o aquecimento da Terra até 2050. Dessa forma, espera-se conter o aumento do aquecimento global. Com base nesses 2 instrumentos, Quioto e Paris, começou no mundo um processo econômico de redução de emissões de gases de efeito estufa, que ficou conhecido como mercado de crédito de carbono, que também é chamado de mercado de redução certificada de emissões. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono evitado na atmosfera. Bem, até aqui, tudo certo. Mas eu gostaria que vocês explicassem exatamente o que são créditos de carbono e como esse mercado de carbono funciona. Quem pode comprar, quem pode vender? Hein, Rodrigo? Você começa explicando isso para a gente, pode ser? Claro, Priscila, vamos lá. Eu vou até tentar fazer aqui uma analogia simples com alguma coisa mais da realidade, do dia a dia, de todo mundo que está nos escutando aqui, aproveitando para agradecer a todos pela audiência. Bom, quando a gente fala que o mundo precisa reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa, já é um consenso científico, né? De que a humanidade, ao produzir esses gases de efeito estufa, contribui para o aquecimento do planeta. Agora, a pergunta é como a gente faz para reduzir e quanto que a gente tem que reduzir? Então, pensem da seguinte forma, quanto mais a gente emite esses gases, imaginem como se isso fosse uma conta bancária. Cada vez que a gente emite mais gases de efeito estufa, a gente está tirando um pouco do orçamento que a gente ainda tem disponível de emissões, quer dizer, a quantidade de recurso que tem na nossa conta bancária, e se a gente ultrapassar esse orçamento, a gente vai ultrapassar aquele aquecimento global de 1,5 graus de temperatura do planeta, que é o que a gente quer evitar ao máximo.
porque se a gente ultrapassar isso, os danos para o meio ambiente, para a sociedade também, eles vão ser maiores, mais severos para todos nós. Então, já que existe um orçamento finito, não dá para cada um pegar o quanto quiser desse recurso e usar da forma que quiser. Ou seja, não dá para cada um de nós emitir qualquer quantidade de gases de efeito estufa para a atmosfera e deixar a conta para o nosso vizinho pagar, né? Porque senão somos todos nós que seremos impactados. A ideia dos mercados de carbono é justamente criar um mecanismo que permita, primeiro, a gente definir qual é esse limite da conta bancária. Quanto que é o máximo que a gente pode emitir de gases de efeito estufa sem estourar o nosso, entre aspas, teto de gastos ambiental. Quer dizer, de emissões de gases de efeito estufa que vão poder ser feitas na atmosfera, sem que a gente estoure esse nosso orçamento de gastos, essa nossa conta final, para evitar, então, esse aquecimento com danos maiores para a nossa sociedade. Os mercados de carbono, eles têm justamente esse objetivo, de ajudar a gente a definir a quantidade de emissões de gases de efeito estufa, CO2 ou equivalentes a CO2, de poder distribuir essas emissões entre os países e de poder estabelecer uma forma com que essas empresas, essas nações possam trocar. Algumas delas podem, por exemplo, ajudar a nossa conta a melhorar o nosso orçamento a ficar mais aliviado. Por exemplo, se elas fazem ações como plantio de árvores ou outras que absorvem o carbono da atmosfera, elas ajudam a trazer a nossa conta para o balanço positivo. Ajudam, portanto, a gente a recuperar um pedaço desse orçamento perdido. Outras ações, como você utilizar uma termoelétrica a carvão, emitem muito gás de efeito estufa. Isso consome o nosso orçamento. Então, a ideia é que países que tenham condições de fazer ações que ajudam a melhorar o nosso orçamento possam também oferecer isso para o mercado, para que os países que têm que limitar as suas emissões compensem um pouco dessas emissões com aquilo que foi evitado por outro país. Então, fazendo uma simplificação aqui bem rudimentar, mais fácil do nosso ouvinte poder entender, o nosso orçamento é finito, pessoal. E por isso a gente tem que cuidar bem dessas contas. Os mecanismos de mercado de carbono, sejam eles obrigatórios ou voluntários, permitem com que a gente incentive as empresas, a sociedade a fazer um bom uso desse orçamento e também direcionar recursos, investimentos públicos e privados para ajudarem nesse combate ao aumento de emissões e aumento da temperatura do planeta. Eu gostei muito dessa analogia que você fez, acho que ficou bem fácil da gente entender. Luísa, existem dois tipos de mercado, né? O regulado e o voluntário. Qual a diferença entre eles e quais as principais oportunidades para as empresas em cada um deles? Legal, Priscila. É isso mesmo, né? Existe o mercado regulado, um mercado que começou, né, lá em Kyoto, em 1997, e aí teve a primeira vez que os países eles se acertaram para reduzir emissões, né, que foi conhecido como MDL, mas ele começou a entrar em vigor mesmo em 2005 e pegou aí, acelerou a entrada dos mercados regulados a partir de 2015 com o Acordo de Paris, quando 195 países signatários criaram metas de redução. O mercado regulado, então, ele é um mercado que é criado por governos nacionais ou subnacionais, então, estados também, tem um caráter obrigatório, né? E ele tem regras específicas para o funcionamento. Então, é definido quais os setores da economia que vão ser cobertos, os tipos de projeto que podem gerar créditos, né? Os custos, impostos, como se mede. Hoje, no mundo, já tem 65 países com algum tipo de taxação e preço de carbono, e 23% de todas as emissões vêm de mercados que já são regulados. O mercado voluntário, por sua vez, né, como o próprio nome diz, é um mercado de ações, de metas voluntárias. Ele surgiu de forma paralela aos mercados regulados, né, através dos compromissos de pessoas, empresas e governos. E aí, através de metas voluntárias, essas empresas, elas negociam bilateralmente no mercado a compra e venda de créditos, né? O fato de ser voluntário não significa que ele não é um mercado organizado, porque os projetos eles são certificados por organizações independentes internacionalmente.
O mercado voluntário ele tem crescido muito, né? E ele, entre 2021 e 2020, foi um crescimento de 65% do valor negociado. E quando a gente pensa nas oportunidades para as empresas, eu acho que elas estão nos dois mercados. No voluntário, porque a partir da compra dos créditos, elas conseguem cumprir os compromissos de descarbonização assumidos, né? E também para aquelas empresas que querem certificar projetos ou fazer projetos de proteção florestal, de energia renovável, de resíduos. Mas também é importante as oportunidades do mercado regulado. Né? O mercado regulado no Brasil ele vai vir, a gente sabe, não sabemos quando, mas vai acontecer. Então, é importante que as empresas elas já comecem a entender o perfil das emissões, elas comecem a realizar os inventários, para que elas entendam como que esse mercado vai ser futuramente regulado, e isso traz um risco ou uma oportunidade para o negócio. Segundo a ICC, o Brasil tem o potencial de trazer receitas de até 100 bilhões de dólares com a geração de créditos de carbono e, consequentemente, o sequestro de até 1 bilhão de toneladas de CO2 da atmosfera. O que é preciso fazer com relação à legislação para esse mercado virar? Como que está a situação no Brasil hoje? O Brasil está preparado para esse mercado, Rodrigo? Bom, o Brasil ainda não está preparado para o mercado regulado. Eu diria que nem o mundo, porque, e esse é um dos pontos que a Luísa comentou anteriormente na abertura, né? Nós temos um fórum internacional que é decorrente da ONU, né? As COPs, como a gente chama, né? Conferência das Partes. A COP desse ano, que é a COP 27, ela vai aprofundar justamente um tema chamado artigo 6º, que é o tema que discute as características e condições para a gente estabelecer, Pri, esse mercado regulado de carbono em âmbito internacional. Por que isso é relevante? Porque para que os países possam entre si comprar, vender, trocar os créditos de carbono, eles precisam estar trabalhando com a mesma regra. A gente tem que evitar que ocorra contagem dupla de créditos. A gente tem que ter auditoria desses projetos e dessas emissões evitadas ou reduzidas. E para isso a gente precisa de um ambiente internacional de regras claras estabelecidas em comum acordo. O espaço para isso acontecer é justamente a COP27, ou as COPs em geral, mas a 27 em especial, porque esse tema vai ser discutido no detalhe. E o Brasil com isso, que foi a sua pergunta? Bom, para o Brasil construir o seu mercado regulamentado, ele precisa trabalhar de forma colaborativa com o resto do mundo. Se o Brasil se isolar, ele vai ter menores oportunidades de atrair investimentos e também receitas decorrentes desse mercado. E isso é especialmente relevante no caso do nosso país, Pri, porque o nosso país ele é uma potência ambiental. Nós temos a possibilidade de ser um dos principais fornecedores de serviços ambientais para o mundo, inclusive créditos de carbono. O que tramita nesse momento no Congresso Nacional são 2 projetos de lei, um na Câmara dos Deputados e um no Senado, discutindo regras para estabelecer um mercado de carbono regulado. Esses projetos, eles empacam um pouco no fato de não haver ainda essa clareza internacional que eu citei. E, por outro lado, o governo federal também já está acelerando o tema com um decreto que foi publicado com o objetivo de criar as bases para o mercado regulado de carbono. Então, respondendo de novo a sua pergunta, o Brasil ainda não está pronto, mas ele não está parado no lugar, ele está avançando. E vai ser muito importante a nossa participação nas conferências internacionais para que a gente tenha um papel protagonista nessas regras, para que elas sejam positivas para o Brasil, né? Luísa, quer complementar? Sim, eu acho que sobre o mercado regulado, acho que o Rodrigo falou muito bem, eu concordo com tudo que ele disse, a gente já está discutindo, né, no Brasil desde 2009, né, já existe uma legislação para discutir redução de emissões, então a gente começou muito antes, e a gente está vendo outros países, por exemplo, como o México e a Colômbia, nossos vizinhos começaram depois já a estabelecer um mercado, então essa segurança jurídica ela é muito importante, e essencial para o país estar bem preparado aí para quando a gente conseguir estabelecer um mercado regulado. Agora, no mercado voluntário, eu acho que é interessante a gente comentar que o Brasil hoje está emitindo mais ou menos 12% dos créditos que são transacionados no mundo,
né? E eu tenho uma visão assim já muito positiva pelo mercado, porque ele já amadureceu muito. A gente hoje tem papéis muito bem definidos, os desenvolvedores de projetos, os compradores, os financiadores. Então, essa maturidade que o mercado recebeu nos últimos anos apresenta perspectivas muito positivas. É ainda um mercado de balcão, muito parecido com o mercado livre de energia, né? As informações de compra e venda são assimétricas, mas essa assimetria de informação compromete, mas é um mercado muito pujante e o Brasil ele tem capacidade aí de atender quase 50% da demanda de créditos até 2030. Que ótimo. Olha, nós entrevistamos a Laura Albuquerque, ela é gerente geral de consultoria da Way Carbon, que é uma empresa de base tecnológica e a maior consultoria estratégica com foco exclusivo em sustentabilidade e mudança do clima na América Latina. Nós perguntamos sobre a experiência da empresa com créditos de carbono aqui no Brasil e os principais desafios e oportunidades. Vamos ouvir. Quando a gente fala das principais oportunidades e desafios que a gente enxerga no mercado de crédito de carbono, e aí falando do mercado voluntário de crédito de carbono, é muito nítida a oportunidade quando a gente olha para a participação brasileira na oferta de créditos em 2019, que era de 3%, e olha essa oferta no ano de 2021, que é de 12%. Então, a gente teve um crescimento aí de 4 vezes na participação brasileira na oferta de créditos mundiais. Isso significa que a gente tem, o empreendedor brasileiro ofertando, desenvolvendo projetos e ofertando créditos no mercado, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E quando a gente fala de oportunidades, no passado e aí até o ano de 2021, a maior parte dos projetos, dos tipos de projetos registrados no Brasil eram do setor de energia. Quando a gente olha mais para o futuro, a gente vê que há um crescimento no interesse nos projetos do setor florestal, principalmente nas soluções baseadas na natureza, e também para o setor de resíduos. Então, no curto prazo, a gente enxerga que a principal oportunidade está no setor florestal, com o Brasil aproveitando o grande potencial de solução baseada na natureza, podendo se posicionar claramente como um grande fornecedor de créditos de projetos deste tipo no âmbito internacional. E aí, tanto no mercado voluntário quanto no mercado no âmbito internacional, quando a gente fala mais ligado às negociações do Acordo de Paris, dentro do artigo 6. Quando a gente fala de desafios, a gente fez um trabalho recente numa publicação de oportunidades para o Brasil em mercado de carbono, onde a gente mapeou 5 tipos de barreiras: mercadológicas, técnicas, políticas, regulatórias e econômicas. E aí, quando a gente fala de priorizar essas barreiras, a gente entende que os principais desafios estão ligados a barreiras que afetam os diferentes atores da oferta e da demanda do mercado voluntário de carbono. E aí, só ressaltando, que o que eu estou dizendo se refere ao mercado voluntário de carbono. Existe todo um outro trabalho que o Brasil tem feito para mercado regulado e que a gente tem acompanhado a regulação e a evolução desse PL. Mas o que eu estou trazendo aqui está mais focado no mercado voluntário, que se diferencia do regulado porque não existe um marco regulatório exigindo a redução de emissão de nenhum dos atores que implementam o projeto. Então, focando talvez em 2 principais desafios, em termos de mercado, a gente tem um desafio grande de baixa maturidade do mercado. Existe uma assimetria de conhecimento muito clara em quem atua dentro do mercado, em como os atores da oferta e da demanda se entendem apoiando esse mercado. A publicação traz mais clareza em relação a como funciona o ciclo de implementação de um projeto no mercado voluntário de carbono, para que a gente consiga ter os atores da oferta e da demanda falando a mesma língua, com esse conhecimento mais nivelado e elevando a maturidade do mercado nessas discussões. Então, acho que esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto, que conversa com o mercado regulado que eu comentei, tem a ver com insegurança jurídica, Então, quanto mais sinais políticos de que haverá uma demanda por créditos de carbono no país a gente tem, mais segurança o setor privado possui para fazer investimentos em projetos de crédito de carbono. Então, essa questão relacionada à insegurança jurídica é um outro desafio super importante também. Em maio desse ano de 2022, a gente teve um decreto 11.075 no país que trouxe o primeiro sinal político, mas a gente ainda precisa avançar mais
no detalhamento do que esse decreto quer dizer e como que ele vai se harmonizar com o possível PL de mercado regulado de carbono que está em tramitação na Câmara. Então, quanto mais clareza em termos de marcos regulatórios a gente tiver e convergência desses marcos regulatórios, melhor e menores os desafios. Mas hoje é muito claro, né? Esse desafio dessa insegurança jurídica que o setor privado tem por não ter muita clareza do que serão as regulações. Luísa, Rodrigo, qual a visão de vocês? Eu achei muito rica a contribuição da Laura, eu acho que só confirma, né, as nossas discussões e a posição de destaque no Brasil, né, nas oportunidades para esse mercado de carbono. Eu acho interessante comentar, por exemplo, que os créditos florestais, né, são uma grande oportunidade para o Brasil, eles geralmente valem 2 vezes ou mais do que a média dos créditos negociados, né, e também os créditos agrícolas, né, eu acho que é interessante comentar. Então, quer dizer, é mais uma comprovação que esse estudo traz da importância de desenvolver uma agricultura sustentável e de proteger as florestas, que também é um negócio rentável. E você, Rodrigo? Olha, também achei muito bacana a contribuição que a gente ouviu e o trabalho que foi desenvolvido pela Way Carbon nessa linha. Vale a pena para quem não teve a oportunidade de dar uma lida nesse material, né? A gente sabe que o tema é um pouco complexo, um pouco técnico, mas ele é repleto de oportunidades também. Eu queria destacar no lado dos desafios a questão dos setores superavitários, voltando para aquela minha brincadeira com o orçamento que a gente tem, e os setores deficitários. Aqui eu acho importante a gente entender que existem alguns setores na economia brasileira, isso é realidade também no mundo, né, que hoje eles ajudam a equilibrar as nossas contas. E outros setores que estão em dívida, né? Esses setores deficitários, reconhecidamente setor de óleo e gás, por exemplo, setor de cimento, metalurgia, siderurgia e até algumas atividades produtivas rurais, eles talvez vão ser aqueles que vão sentir o calo apertar mais, né? Quer dizer, vão ter um peso financeiro maior para mudar as suas atividades, adaptar os seus processos produtivos e, consequentemente, custos também com esse mercado de carbono, porque eles vão ter que limitar as suas emissões, eles estão gastando demais, né? Por outro lado, existem setores que estão muito, entre aspas, bem na fita, né? E eu queria destacar as energias renováveis como parte desse processo. Veja que dos 12% de emissões, de créditos emitidos pelo Brasil nesse mercado de carbono voluntário em âmbito internacional, a gente tem uma representatividade significativa das fontes renováveis, da área de energia como um todo, mas é importante a gente lembrar que esse não é um processo estático. Eu concordo com a Luísa que a parte florestal, o Brasil vai ter um papel muito grande, mas a economia mundial ele está se eletrificando e digitalizando cada vez mais. Os processos produtivos, também a eletromobilidade, né, está chegando aí, quer dizer, aquelas emissões que nós temos hoje dedicadas para a parte de veículos, aviões, transporte de carga pesado e outros, elas podem se tornar oportunidades para o setor elétrico atender essa demanda sem emitir gases de efeito estufa. Então, eu queria destacar essas duas pontas, quer dizer, a ponta do desafio, talvez alguns setores resistam a essas mudanças ou tenham motivos econômicos para tentar fazer esse processo acontecer de forma mais devagar ou com um valor menor para esses créditos de carbono, e outros setores, inclusive o de energias renováveis, que despontam com grande potencial para o futuro. Eu vou chamar rapidamente um break do apoiador do nosso podcast, o Meu Financiamento Solar. Vamos ouvir. Acelere seu projeto e instale seu sistema de energia solar, adquirindo seu crédito com o Meu Financiamento Solar, uma solução de financiamento do Banco BV. Aqui, você encontra financiamento para pessoa física, jurídica e condomínios sem a necessidade de inserir um avalista. Financiamos projetos de até 3 milhões, com até 8 anos para pagar e até 120 dias de carência. Acesse o site meufinanciamentosolar.com.br e confira as nossas condições. Conheça Meu Financiamento Solar, solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para a sua empresa.
Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br. A Genix oferece tudo o que o integrador precisa. No ecossistema Genix, você encontra programas de parceria e capacitação e pode contar com o Banco Genix, o banco digital do integrador solar, além da melhor plataforma para comercialização de kits fotovoltaicos. Já pensou economizar até 95% na conta de luz? O Portal Solar oferece a solução completa para te ajudar a gerar a sua própria energia. Portal Solar é a marca líder em energia solar. Para saber mais, acesse www.portalsolar.com.br. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Estamos de volta. Rodrigo, quais as oportunidades que as empresas de energia solar têm pela frente dentro do mercado de carbono? Pois é, no lado do mercado voluntário que já está acontecendo, Pri, as empresas solares elas podem se preparar para oferecer créditos de carbono para ajudar com essa redução de emissões das empresas que têm metas ESG e de outros setores produtivos que já estão trabalhando com essa diretriz. Por outro lado, a gente tem que lembrar que além de oferecer os créditos diretamente, nós podemos ajudar as empresas, quer dizer, as empresas de energia solar podem ajudar os outros setores da economia, agro, indústria, comércio, serviços e também os gestores públicos a reduzirem as suas emissões utilizando a tecnologia fotovoltaica. E aí entra o setor solar, fazendo projeto, engenharia, instalação, operação de sistemas, fabricando os equipamentos, que é algo que também o nosso setor proporciona, né? E trazendo, então, uma tecnologia catalisadora de sustentabilidade para dentro desses outros setores da economia. E, além disso, cabe dizer que nós vamos poder criar outras formas, modelos de negócio e formas de suprir a necessidade dos clientes conforme esse mercado vai evoluir. Por exemplo, as tecnologias de blockchain estão sendo discutidas como uma potencial forma de você medir e trocar esses créditos em diferentes tipos de mercado. Então, quem sabe não surge aí, daqui a pouco, uma Energy Tech do futuro, trabalhando também com as questões de mercado de carbono. Luísa, e o que uma empresa precisa ter para entrar no mercado de carbono? Olha, Priscila, as empresas elas podem entrar no mercado de duas formas, né? Comprando crédito para atender as suas metas, né? ESG, as suas metas de descarbonização. A gente tem visto aí várias empresas anunciar as metas net zero, então os créditos eles vão ser muito importantes para isso. Mas as empresas também elas podem ser as financiadoras ou as desenvolvedoras de projeto. O que eu quero dizer com isso? Pegar uma floresta e certificar aquela floresta para manter a floresta em pé, trocar um combustível que usa geradora diesel por uma fonte renovável, né? Então, a gente tem o lado também do vendedor, né? Gosto muito de dizer, entretanto, que o mais importante que a gente não pode deixar de ter em perspectiva é que, apesar da importância dos mercados de carbono e dos créditos de carbono, o mais importante na trajetória das empresas é a redução das emissões, né? Então, antes de criar uma estratégia de compra de créditos, né, para descarbonizar, o mais importante é olhar para dentro e ver como que nos processos produtivos ela consegue reduzir as emissões. É muito similar ao conceito de eficiência energética, né? A melhor energia, a mais barata, é aquela que não foi consumida. Então, para o carbono não é diferente, né? Então, o melhor caminho é reduzir emissões, né? E depois, caso sejam emissões difíceis de serem abatidas, ou emissões que ainda não sejam passíveis de serem reduzidas, a gente usa os créditos para poder fazer essa compensação. Gente, o papo está ótimo, mas o tempo é curto. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Luísa, obrigada mais uma vez. Um prazer estar com vocês, Priscila. E, Rodrigo, obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Pri, a Luísa também, que nos deu uma aula aqui, e a todos que assistiram conosco esse episódio. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar agradece Meu Financiamento Solar, Genix e Portal Solar. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.